Inspetor, supervisor e coordenador. Você sabe quais são as diferenças entre cada um dentro da segurança privada? Vem comigo que você vai conhecer hoje. É isso mesmo, se você não conhece exatamente qual é a divisão entre os três, hoje eu estou aqui para falar com você a respeito desse assunto. Isso, a gente trata aqui não somente de legalização, mas também da questão de gestão empresarial, da gestão da empresa de segurança privada. E eu trouxe aqui para você hoje essa informação que parece ser algo tão simples, tão normal, tão banal, e muita gente se confunde, não sabe colocar cada peça no seu devido lugar. Mas antes de mais nada, curta aí esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber outros vídeos que nós publicamos aqui para vocês semanalmente. E vem comigo, vamos conhecer agora então essas três figuras da área administrativa da segurança privada. Então, é isso mesmo. Como eu falei agora, são três pessoas diferentes da administração da segurança privada. Veja bem, por que essa informação é tão importante? Por que eu estou falando ela tá com entonação? Por quê? Porque não há regulamentação das três atividades junto à Polícia Federal. É isso mesmo. Você com certeza já viu aí as academias de formação de vigilante fazendo curso de supervisor, curso de coordenador, fazendo um monte de curso diferente. Tudo isso é curso livre, tá? Então preste bastante atenção. Se alguém tentar te vender um curso de supervisor falando que é obrigatório para que você seja supervisor na área, isso é mentira. Nós não temos regulamentação do curso de supervisão. O supervisor, ele é um funcionário administrativo. Quando a gente olha para a Convenção Trabalhista da área da segurança privada, nós vamos identificar eles lá, o inspetor, o supervisor e o coordenador, fora do quadro de vigilantes. Então nós temos lá vigilante, né? Vigilante nós temos vigilante comum, vigilante padrão, aí depois nós temos os acréscimos de atividade. Vigilante condutor de cães, né? Vigilante monitor, vigilante balanceiro, e aí vai. Nós temos ali várias atividades de vigilância patrimonial, tá? E cada um tem ali os seus acréscimos, tem os seus benefícios pelo acúmulo da função em que ele realiza. Quando nós olhamos para o setor administrativo, que consta nas convenções trabalhistas, aí nós vamos identificar ali, né? Então, monitor de segurança eletrônica, o inspetor, o supervisor, o coordenador, funcionário administrativo, entre outros, tá? Nós temos ali uma variedade. Dependendo do seu estado, você vai ter uma composição diferente. Mas esses três aqui geralmente aparecem em todos. Alguns estados não têm a figura do inspetor. E você já vai entender o porquê que não tem a figura do inspetor. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o inspetor, o supervisor e o coordenador. Por quê? Essa questão de ter os três é uma facilidade para as empresas para que elas possam pagar menos. É exatamente isso. Por quê? Porque o inspetor e o supervisor têm a mesma finalidade. Eles fazem a mesma coisa. O inspetor e o supervisor têm a mesma função. Mas o que a gente coloca aqui como uma aplicação real de trabalho? O inspetor ele é menor do que o supervisor. Então o inspetor ele cuida de uma equipe menor. O inspetor ele cuida de uma equipe reduzida. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma empresa numa cidade pequena e aí você tem ali então um grupo de pessoas que trabalham para você. Você não precisa colocar ali na questão uma pessoa com a nomenclatura de supervisor. Por quê? Porque o salário é mais alto, os benefícios vão acabar sendo mais altos, né? Os encargos sociais mais altos e aí o seu custo vai ser mais elevado. Então, para essa equipe pequena, você tem um inspetor que vai cuidar daquele pessoal. Geralmente, o inspetor ele é colocado em atividade dentro de um local específico. Vou te dar um exemplo aqui. Você tem ali uma fábrica em que você tem diversos funcionários trabalhando dentro dessa fábrica como segurança. Então você coloca ali dentro daquela equipe, naquele local, um inspetor que vai cuidar de toda a organização dos trabalhos. Acima desse inspetor local, nós temos um supervisor, que esse supervisor ele vai fazer a questão de controle, tá? Eu ia falar coordenação, mas não é, controle. O controle de todos os funcionários que tem dentro da empresa. Então eu posso ter supervisor setorial,
Posso ter supervisor regional e posso ter supervisor geral, tá? Então eu tenho aqui as três funções do supervisor. Ele pode ser setorial, ele pode cuidar, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, somente de uma região ali, de um lugar específico, um setor específico. Ele pode, por exemplo, ser supervisor na área de segurança somente para os clientes destinados à área da saúde dessa empresa de segurança. Todos os funcionários que são funcionários, né, alocados em hospitais, clínicas, esse tipo de trabalho, é esse o supervisor que vai fazer a realização da supervisão. Então aqui eu estou falando de um supervisor setorial, tá? De um setor específico. Tá? Ah, Diego, o supervisor ele faz jus à periculosidade igual ao vigilante? Não. O supervisor ele não tem periculosidade igual ao vigilante. Por que ele não tem periculosidade? Lembra do exercício que a gente já falou outro dia em um outro vídeo? Se você tem acompanhado aqui referente às funções, você já viu a respeito disso. O supervisor ele tem o serviço administrativo, ele não tem o serviço de segurança. Então ele não coloca a tua vida em risco pelo bem, pelo patrimônio ou pela pessoa. O supervisor ele tem o serviço de administrar as pessoas que estão colocando a sua vida em risco. Então, por isso, o supervisor não tem periculosidade. Ah, mas aí ele pode ter, então, insalubridade? Sim, por isso que eu falei da periculosidade. Como eu estou falando aqui do supervisor setorial, e eu falei de setor da área da saúde, se ele vai supervisionar funcionários de segurança em hospitais, em situações em que a sua saúde pode ser afetada, ele pode ter aqui então a insalubridade. Olha a diferença de uma questão e outra e como tudo isso daqui pode realmente influenciar no custo final da sua empresa. Então eu falei do supervisor setorial. Supervisor regional, tranquilo, né? Uma determinada região, e um supervisor geral, né? Que ele vai cuidar de toda a supervisão da empresa. Pois bem, então nós temos a figura do inspetor, que é aquele que vai cuidar de uma equipe menor, que vai cuidar de uma equipe provavelmente num local específico, né, de uma região pequenininha e de coisas desse tipo. Aí nós temos o papel do supervisor, que pode ser setorial, pode ser regional e pode ser geral. Né? Então essa figura de supervisor aqui ela é muito comum, nós já estamos acostumados com o supervisor, né, para todo quanto é lado. Qual é o papel do supervisor aqui nessa questão? Nada mais é do que ter o controle de tudo que está acontecendo nos postos de serviço. Fazer a fiscalização nos locais de trabalho, ver se o pessoal está fardado devidamente, ver se o funcionário está com a postura correta, trabalhando de forma correta, manter contato com o cliente para saber da satisfação do cliente com o serviço prestado. Eu costumo dizer para os meus clientes aqui, para os meus parceiros, que o supervisor ele é aquela pessoa que é assim, ele é o cartão de visita da sua empresa, literalmente. Por quê? Porque é ele que, ele que vai resolver conflitos. Ele que é a pessoa responsável por trazer a paz para a equipe. É bem isso mesmo. Tá? Você tem lá o vigilante, que vai ser a primeira pessoa que vai ter o contato. Né? Através de um vigilante você já consegue perceber como é a organização da empresa, se você vê um vigilante com uma boa postura, bem paramentado, bem arrumado, com uma farda impecável, você já consegue perceber pela fala desse vigilante, se ele foi bem preparado, qual foi a orientação que ele recebeu. Tudo isso a gente já consegue perceber qual é o tipo de empresa que está diante dos nossos olhos. Mas, quando tem algum problema, não é o dono da empresa que vai estar em campo resolvendo o problema. Quem vai estar em campo resolvendo o problema é o supervisor. O supervisor vai trazer para dentro do escritório, da administração, uma situação já resolvida. Muitas vezes ele já tomou a decisão, ele já resolveu tudo e ele só informa a administração daquilo que aconteceu e do que foi feito. Este é o papel do supervisor. É uma pessoa, então, que vai manter a ordem e a execução de forma ordenada dos trabalhos da empresa. Então, se você ainda não é supervisor, se você está aí, sonha em alcançar esse posto de trabalho, sonha em alcançar este lugar, lembre-se que você, em primeiro lugar, precisa ter conhecimento da legislação. Por quê? Porque você vai tratar com um vigilante, e eu costumo dizer o seguinte, o vigilante, geralmente, ele sabe tanto da legislação e dos seus direitos
que às vezes ele chega a saber, em alguns casos, em algumas empresas, até mais do que o próprio departamento pessoal dessa empresa. Eu já vi muitos casos em que pessoas me procuram no meu escritório, o departamento pessoal, né, me procura, o vigilante falou isso, será que tá certo isso? E eu, na hora que eu vou ver, o vigilante sabe mais do que a pessoa do próprio DP da empresa. E isso não pode acontecer, minha gente. Isso não pode acontecer, isso é incabível. Então, assim, você tem a intenção de ser supervisor? Quer crescer? Se você é vigilante, você que está me vendo agora, você é vigilante, é legal você sair do posto de vigilante e se tornar supervisor. Isso é um crescimento, é saudável, é bom, vai ganhar mais, você vai ter aí novas experiências, crescimento de vida. Então, se você tem essa intenção, busque se capacitar. Eu falei que o curso de supervisor, ele não é regulado, mas isso eu não estou desmerecendo ele, não estou dizendo que você não precisa fazer. Conhecimento nunca é demais. Então busque lugares, né, empresas que fazem os treinamentos. Hoje você tem treinamento de supervisor online. Hoje fica tudo muito mais fácil. Você não precisa ir para uma academia de formação realizar. Você pode estar fazendo aí do conforto da sua casa. Da mesma forma que você está me ouvindo agora aqui, você tem aqui no próprio YouTube, você tem muitos vídeos de pessoas, de professores que dão aula de supervisão, que estão aqui sempre compartilhando conteúdo, sempre deixando informações. Então aproveite o seu tempo, torne-se um supervisor mesmo antes de você ser um supervisor. Seja um supervisor para você, que daí depois vai ser apenas consequência. Uma hora que você chegar a oportunidade, você vai poder abraçar ela porque você já vai estar pronto. Pois bem, então o vigilante quer ser supervisor. Isso é padrão. Ele quer ser inspetor e quer ser supervisor. E o supervisor quer ser o quê? O supervisor também não quer ficar parado ali na supervisão por toda a vida. O supervisor também quer crescer. E ele também tem aqui mais um nível que ele pode subir, que é a terceira função que nós falamos desde o início. Então nós falamos do inspetor, falamos do supervisor e agora nós vamos falar do coordenador. Isso mesmo, o coordenador. Essa figura aqui é muito importante. Essa figura é muito importante, principalmente em empresas grandes, em empresas que desenvolvem um excelente trabalho na área da segurança privada, empresas que trabalham com grandes grupos comerciais, grandes grupos industriais. Por que essa pessoa é tão importante? Bom, o supervisor, ele continua, mesmo numa equipe que tem um coordenador, ele continua tendo as suas responsabilidades, que é de manter o serviço em plena execução. Porém, agora, com a figura do coordenador, o supervisor passa a ter um superior que vai coordenar ele, as suas funções, para que ele possa desenvolver tudo aquilo que é necessário. Geralmente, uma empresa que detém coordenador é uma empresa que tem uma pessoa especializada na área da segurança privada. Isso mesmo. Se você, por exemplo, está fazendo o curso de gestão de segurança privada, este é você. Este papel é o papel em que você pode ocupar dentro de uma empresa de segurança privada, coordenador de segurança privada. Então, o coordenador aqui ele tem um papel mais amplo, ele não tem um papel somente de manter os serviços em boa qualidade. Esse daqui é padrão para todo mundo que está envolvido no processo. Todos têm que se comprometer com a qualidade. Mas aqui o coordenador, a visão dele tem que ser mais aguçada, tem que ser mais à frente. Ele tem que se antecipar aos problemas que podem acontecer. Então, quando alguma coisa estiver acontecendo, ele já tem que estar lá na frente. Quando, por exemplo, a empresa vai implantar um posto de serviço novo, o que é o ideal? Que esse coordenador ele faça uma análise do local, que ele possa ter com ele um plano de segurança em que vai ser executado naquele local, em que ele mesmo pode estar desenvolvendo isso, para que ele possa daí encontrar exatamente qual é o tipo de pessoa que ele precisa colocar naquele local. Então, esse estudo, essa dinâmica, esse conhecimento é para uma pessoa que tem já uma experiência, que já tem um certo conhecimento da área, que tem uma vivência com tudo isso. Então, é óbvio que o cargo de coordenador geralmente é ocupado por pessoas experientes, pessoas mais velhas, pessoas que já passaram por muitas situações, pessoas que já tiveram aí grandes experiências dentro da área da segurança. Aqui tem quem diz a vocês, é uma pessoa que já foi inspetor, supervisor
e coordenador, até antes de ser proprietário de empresa de segurança privada. Então eu passei por todos esses estágios, eu passei por todas essas funções e estou falando para você com propriedade de tudo como precisa ser feito, porque eu fiz e deu certo, tanto que eu cheguei até aqui e hoje eu estou falando com você. Então, se você tem a intenção de galgar esse crescimento, de caminhar essa grande jornada de desenvolvimento dentro da área da segurança, não se esqueça, sem estudo, sem conhecimento, você não vai conseguir alcançar. Então, não perca tempo, se prepare para o mercado de trabalho. Hoje, eu tenho aqui informações de empresas que necessitam de coordenadores de segurança e não conseguem contratar. Não conseguem encontrar um perfil que se encaixa realmente à necessidade de coordenação. Porque coordenar não é algo tão simples. Coordenar não é mandar. Coordenar não é fazer com que todos façam do jeito que você quer. Não, coordenar é inspirar. Coordenar é fazer com que as pessoas desenvolvam somente pelo seu exemplo. Fazer com que as pessoas sigam aquilo que você fala de uma forma muito natural, sem precisar obedecer, mas sim entender que quando você fala é a voz da experiência que está transmitindo. Então coordenar vai muito além de simplesmente controlar. Coordenar faz o crescimento chegar. Coordenar faz com que as empresas se desenvolvam. Então, coordenação, o coordenador aqui é a peça-chave para a área da segurança. É a pessoa que vai conseguir desenvolver um bom orçamento para um cliente, vai conseguir dar apoio ao departamento comercial, vai conseguir dar apoio ao departamento financeiro, otimizando os custos, vai conseguir dar apoio total ao operacional, afinal de contas, a função dele é coordenador operacional. Mas veja bem, eu não estou falando coordenador operacional de execução, estou falando coordenador operacional. Qual é o operacional? Toda a operação da empresa. O coordenador ele tem a visão do completo. O coordenador geralmente é o braço direito do dono da empresa. Esse é o papel do coordenador. Então, se você se encaixou em alguma dessas funções, ou se o seu coração vibra por alguma dessas, não deixe de buscar o conhecimento necessário para que você possa ocupar esse cargo. Você é capaz, acredite em você, busque informação, busque conhecimento, estude, faça a faculdade também de gestão de segurança privada e vai ganhar o mundo, vai ganhar aí as empresas que estão necessitando. Tem muitas empresas no mercado precisando de um coordenador como esse. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí para mim e eu te espero no próximo vídeo junto comigo. Não se esqueça. Um grande abraço!